Beleza? Só Isso é show. pro YouTube? Gravação Nós temos, nós temos um, iniciada. Fala da visão. nós temos um professor youtuber. Que nada, mano. Meu objetivo não Na é. verdade, eu acho Ó, que ele galera, usa, não eu precisa acho que ele usa a curtir. plataforma. Não Eu acho que ele precisa, usa a não plataforma para precisa postar as curtir. aulas lá, não? Não precisa curtir, não precisa compartilhar nada, tá certo? O meu objetivo lá no YouTube é só dar acesso a quem não pode assistir a aula no momento. Ou então quer assistir de novo a aula, né? Quer ver de novo a resolução do exercício? Vai lá e assiste, tá? Não compartilhem Mas, com ninguém, nem precisa dar like não. De boa? Professor, você tem cara de ser legal. Você tem cara de ser legal, professor, gente boa. mas eu acho que dá para colocar no Google Classroom, não dá não? Dá, é porque assim, eu não vou hospedar lá no Google Classroom porque o vídeo acaba ficando muito grande e ocupa muito lugar no Drive. Então eu vou botar no YouTube e lá no Classroom eu boto só o link, entendeu? Certo, certo, entendi. Para ocupar menos espaço no Drive da galera lá da escola, que é um Drive só para a escola inteira, entendeu? Beleza? Galera, queria dizer também que eu tô com a tela de chat aberta aqui, então podem interagir pelo chat que eu estou acompanhando em tempo real. Sim, Gabrielzão, me identifico com Cristo, né? Não digo que sou evangélico nem religioso, mas eu me identifico com Cristo sim. Mas vamos lá, galera. Vou partilhar minha tela com vocês. Vou mostrar o meu quadro virtual da aula de hoje, que já está lá no Classroom. Deem um okzinho aí no chat se vocês estiverem vendo. Ó. Show, né? Beleza. Massa. Então vamos dar uma passeada aqui nesse quadro. Ó. O assunto de hoje é dinâmica. A gente vai entender o que é a dinâmica, os três principais pensadores, é um pouquinho da parte histórica. Tudo muito rápido, viu, galera? A gente tem uma aula só, é um tempo muito curto para ver tanta coisa. A gente vai entender o que são as forças, os tipos de forças, e aí já corremos para a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Aí a gente finaliza a nossa aula com três questõezinhas do livro de vocês. Ó. Querendo Deus, acho que vai dar tempo de tudo. Beleza? Então, vamos que vamos. A qualquer momento, vocês podem levantar a mão aí. Eu vi aqui que o Davi já levantou a mão. Professor filtrar dá tempo. Filtrar o conteúdo. Isso, exatamente. Eu já tentei tirar, já espremer o livro aí nesse quadro virtual para que a gente não perca tempo com assuntos que não são tão importantes para o Enem, né? Tranquilo? A qualquer momento vocês podem aí levantar a mão ou então me interrompe, que aí eu dou a voz para vocês e vocês perguntam. Mas vamos lá. Então, conversando com o Alexandro, ele me falou que era importante de eu ver com vocês essa parte de dinâmica, já que ele terminou a cinemática. Pessoal, vocês estão vindo do estudo com Alex do movimento. Então vocês estudaram movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Vocês estudaram o movimento das coisas, dos corpos, a partir das suas consequências. Ou seja, o que é consequência do movimento? Velocidade, aceleração, espaço, tempo do movimento, né? Tudo essas quatro grandezas, velocidade, espaço, tempo e aceleração, vocês estudaram lá nas fórmulas do MRU e do MRUV, tá? Então agora a gente vai ter um outro olhar. A gente vai continuar estudando o movimento. Olha só a definição aqui, ó. A gente vive num universo repleto dos mais variados tipos de movimento que fascinam o ser humano desde os tempos antigos. O estudo do movimento a partir das suas causas. Quem é que causa um movimento, galera? Quem é que para um movimento? São as forças, né? Ou seja,
a gente vai estudar não mais olhando para velocidade, aceleração, tempo e espaço. A gente vai olhar agora para quem causa os movimentos, para quem para os movimentos. 3 são os grandes pensadores aí que mais contribuíram para esse estudo, tá? Da Grécia Antiga, um que viveu em Atenas e contribuiu de forma grandiosa para que muitos depois dele viessem a pensar sobre o movimento das coisas, foi o Aristóteles. Depois dele, o outro grande pensador que se fala na história da física, tá? Que teve grandes contribuições nesse estudo do movimento, foi Galileu Galilei. Foi ele que chegou introduzindo o método científico. O que é isso? São regras que você tem que seguir, é um padrão que você tem que seguir para poder descobrir coisas novas. É o método científico, né? Você formula uma hipótese, você testa a sua hipótese, enfim. Esse foi Galileu Galilei. A ele que é atribuído a criação do método científico. Depois dele, um dos mais importantes, porque ele resumiu boa parte de tudo que foi descoberto sobre movimento em 3 leis. As 3 leis de Newton, que a gente vai estudar hoje. Então, Isaac Newton foi um dos principais para esse estudo, para a dinâmica. Ok? Então, aí tem um pouquinho da biografia de cada um. Depois vocês baixam o quadro e dão uma lida. Só por curiosidade mesmo. Então, prosseguindo, já que a gente vai estudar o movimento das coisas a partir de quem causa esse movimento, ou seja, a gente vai estudar as forças, a gente tem que saber o que é uma força. Beleza? A força é o agente físico capaz, olha a definição, é o agente físico capaz de parar ou de causar movimento. Tá? Aqui eu trouxe um vídeo, ó. Se tu clicar aqui no ícone do YouTube... Quer transformar o seu futuro? Invista em conhecimento com quem é... Deixa eu pular a propaganda aqui, ó. Pronto, eu trouxe um vídeo legal de mostrar para vocês. Alguém levantou a mão? Não? Tranquilo? Eu levantei sem querer, professor, desculpa. Beleza, escutei o barulhinho da mão levantada. Mas levantem aí a mão quando precisarem, tá, galera? Surgiu a dúvida, não fica com a dúvida, me pergunta. Se eu não souber responder, eu vou atrás de pesquisar em outro momento e trago a resposta para vocês. Não fiquem com a dúvida. Vou mostrar agora, vou parar o compartilhamento da tela e vou mostrar o vídeo para vocês. Beleza? Pronto. Vocês devem estar vendo aí na tela de vocês, ó. So what's this week's thing? But very slowly. Aí, ó. A slap in the face. Tapa na cara. Normally, this isn't recommended. Or very Só que nice. na super But let's see câmera. it again. Very slowly. Bem devagar. Seen at 4,000 frames per second, Mais the de slap seems to 1.400 dislodge the quadros por brainiac's segundo. face. Olha o que a força causa. When the cheek is É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Todas as forças que existem podem causar 2 fenômenos. Ou elas causam ou param movimentos, ou então elas causam a deformações. shockwave travels through the skin's collagen, arriving at the Dá para opposite você cheek ver aí almost a deformação instantaneously. causada no rosto de quem Then está levando the o tapa. skin vibrates as the elastic fibers wobble under the force of the blow. Tá? Depois vocês veem esse vídeo aí na All íntegra. this in a tenth of a second. Professor, isso aí fez eu me lembrar de campeonatos de tapa na cara. Não sei se você já viu, já é muito bom. Não, ó, nunca. É bom ver, mas não levar. Você Não, vê aqui pelo- dois. Pelo bem da ciência, até que é válido, né? Como esse cara aí levou vários tapas na cara só pelo bem da ciência, mas por diversão, tapa na cara, meio estranho. Ô, comédia. Professor, mas tem campeonato e ganha Cada dinheiro. vez faz uma loucura. Ganha Cada louco dinheiro, faz professor. loucura.
Professor, tem um russo que derruba todo mundo. O russo dá um tapão em todo mundo e ganha. O Vasily. Valendo dinheiro, né? Valendo dinheiro aí é outros dinheiro, 500. muito dinheiro. Mas vamos lá, galera. Por que eu trouxe o vídeo? Olha só, vamos voltar aqui para a aula. Eu trouxe o vídeo justamente para mostrar para vocês o que uma força é capaz de fazer. Como está aqui na definição, tá? Como eu posso destacar aqui, ó. Ou ela vai parar ou causar movimento. Ah, vocês não estão vendo a tela não, né? Tenho que partilhar de novo. Pronto, partilhando a tela de novo. Pronto, deu certo. Show. Então, eu estava selecionando aqui, ó. O que uma força é capaz de fazer? Ela pode parar ou causar os movimentos, ou seja, produzir aceleração, né? Se o corpo está parado, ela pode causar movimento. Se o corpo já está em movimento, ela pode acelerar ainda mais o corpo, ou então parar ele. Se não causar nenhum dos dois, vai causar deformação, como a gente viu no vídeo. Beleza? Depois vocês dão uma olhada nesse vídeo, é menos de 3 minutos o vídeo. Dá pra você ver num tapa. Piadinha real besta, né? Mas vamos lá. Existem 2 tipos de força, viu? As forças de ação à distância e as forças de contato. Olha os exemplos que eu coloquei aí. Tá? Através de imagens. A força magnética, pessoal. Eu preciso encostar o ímã para ele poder começar a atrair. Não precisa de contato. O ímã, por exemplo, ele age à distância. É uma força de interação à distância. A força da gravidade, né? Olhem aqui para mim, ó. A força da gravidade. Se eu deixar, por exemplo, esse celular cair, quem é que está puxando isso aqui para baixo? Quem está puxando? Gravidade. A força da gravidade. Tá? A gravidade é uma aceleração. A força da gravidade ela é chamada de peso. Então, a força da gravidade, a força peso, está puxando isso aqui para baixo. Não precisa de contato. O planeta Terra não precisa estar em contato com esse celular para poder puxar ele. Então, eu estou dando um exemplo de que a força gravitacional, tá? Como esse paraquedista aqui, ó, a força gravitacional é uma força de atuação à distância. Não precisa de contato. Ó, o Juan falou uma boa frase aí no chat, viu? Porque Tô vendo que a Terra é plana, né? É sim, professor. É um núcleo, tem um núcleo e o núcleo puxa todo mundo pro meio. Isso, faz parte da teoria, né? Tem um núcleo no meio. Galera, essa discussão de que Terra é plana vai ficar para uma outra aula, tá certo? Porque a gente não pode perder tempo. Tem tanta evidência de que ela não é plana, tem tanta evidência e o povo ainda acredita. Demais. Mas a gente vai deixar essa discussão aí pro privado, tá certo? Porque a gente não tem tempo para essa aula. E os outros tipos de força? São as forças de contato. Ou seja, para ela poder existir, é necessário ter contato. Exemplo, um homem empurrando, esse primeiro exemplo aqui, essa figura, acompanha o meu mouse, ó. Um homem que está empurrando um carro de carregar peso, né? Um carro de carga, um carrinho de carga. Está empurrando. É uma força de contato, obviamente. Ele precisa estar em contato com esse suporte para que haja movimento. Beleza? Tração ou tensão, que é a força que existe numa corda. A corda precisa estar sendo esticada para que a gente possa dizer que existe uma força tensionando ela, tracionando ela. Né? Quando um carro está puxando o outro, por exemplo, através de uma corda, é um exemplo de força de contato. A força de atrito com o chão, a força de atrito com o ar, a força elástica, a força que existe numa mola, ó. Tá? O empuxo, que a gente vai estudar no final do primeiro ano.
É uma força que sempre está empurrando a gente para cima, contra o peso. Todas essas forças são forças de contato. Beleza? Então, resumindo, o que é uma força? Força é o agente físico capaz de causar ou parar o movimento, ou então de causar deformações. E existem dois tipos de forças. As forças que atuam à distância e as forças que precisam de contato. Só existem esses dois tipos de força. Tranquilo até aqui? Só show? Pra frente? Tranquilo. Simbora então. Primeira lei A de força da Newton. eletricidade também, não, professor? Eletricidade. A força da eletricidade. Ela está classificada aqui, ó, como uma força de ação Eletromagnetismo, né? à distância, exatamente. Muito parecida com a força do magnetismo. Tá? A gente vai ver lá no terceiro ano. Se Deus permitir que eu esteja ainda com vocês, a gente vai ver lá no terceiro ano que essa força elétrica, né, ela atua à distância, ela não precisa de contato. De boa? Para frente aqui, ó. Primeira lei de Newton. Aí eu trouxe 2 vídeos aqui para vocês. Não vou abrir eles agora no momento, vou abrir só um deles, que é útil para você perceber. O que é que essa lei fala, pessoal? Resumindo, tá? A primeira lei de Newton tem um apelido. O apelido dela, eu vou destacar aqui, ó. É a lei da inércia. Olha só, estou destacando aqui, ó. Muito conhecida como lei da inércia. Então, o que é inércia? Quando você fala assim, eu estou muito sedentário, eu tenho que sair da inércia. Você está usando um termo da física para dizer que inércia é quando se está muito parado. Não é? Então, inércia é a tendência que um corpo tem de continuar do jeito que está. Isso é inércia. Né? Olha só. Esse experimento aqui, ó, que eu vou levar vocês. Ó. Não vão tentar isso em casa, tá certo? O cara vai tirar a toalha aí, ó. Pá. Sem nada cair. Eu sempre quis fazer isso, mas eu sei que eu não tenho habilidade para isso, então eu nem tento fazer. Olha eu aí. não tento, senão quebra. Agora ele vai fazer nessa mesa. Precisa ter uma precisão e precisa ter sei lá, um foco. Galera, só que ele vai fazer com uma moto, claro, né? Uma moto, meu Deus. Olha Nossa, só, é muito legal ver vídeo assim, é muito satisfatório. tudo que tá em cima da mesa, continua em cima da mesa, ó. Eu acho que é porque tem que ter uma força muito grande sendo aplicada ali constantemente para conseguir puxar sem derrubar nenhum objeto que está na Isso é inércia, né? uma força. Isso é inércia, exatamente. Isso é inércia. A tendência que um corpo tem de continuar parado se ele estiver parado. Mas também tem a tendência de continuar em movimento se ele estiver em movimento. Que nem esse carinha do cavalo aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui do cavalo, ó. O cavalo parou de uma vez. Deixa eu pegar uma seta aqui para eu poder apontar melhor para vocês. Pronto, vou pegar essa seta aqui. Tá? Olha só. Esse cavalo aqui, ó, ele parou de uma vez. E como o cara estava em movimento, junto com o cavalo, qual é a tendência? A tendência é que ele continue em movimento. Essa moeda está aqui parada em cima desse pedaço de papel. Quando o cara tirou o papel de uma vez, ó, a moeda tem a tendência de continuar no mesmo lugar. Por isso ela cai. Porque ela tem a tendência de continuar do jeito que estava. Isso é chamado de inércia, galera. Olha aqui o destaque que eu dei, ó. Um corpo livre da ação de forças externas é incapaz de modificar o seu próprio estado de movimento ou repouso. Isso aqui é um resumo da lei da inércia. Que diz o quê? Que se um corpo está parado, ele não pode, por si mesmo, sozinho, modificar o seu estado de repouso. Tem que ter alguma força externa para provocar movimento nele. Então a tendência é que ele continue parado. Se um corpo está em movimento, o exemplo que os livros mais dão, né?
se... Tô lendo aqui o chat. Quando eu paro de vez em quando é porque eu tô dando uma olhada aqui no chat que tá do meu lado, viu? Pessoal, se o exemplo que os livros mais dão. Você tá dentro do ônibus. Você tá dentro do ônibus, o ônibus em movimento, de repente o ônibus freia. Então a tendência é que tu continue em movimento. Então quem está em movimento, o corpo que está em movimento, ele não é capaz de parar sozinho. Tem que ter uma força externa para parar ele. Se não tiver essa força externa, ele continua no seu estado de movimento. Então, todo corpo que está parado tem a tendência de continuar parado, até que atue uma força externa, modificando o estado de repouso, causando movimento. Ou, se o corpo está em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento, até que atue uma força sobre ele, parando o movimento, tá? Então isso é inércia. Depois vocês baixam o quadro, clica nesse outro link aqui do YouTube. Deixa eu ver para onde vai levar vocês, ó. Manual do Mundo, viu? Muito massa esse vídeo aí. Iberê Tenório aí, explicando sobre inércia. O canal é massa, não só esse vídeo. O canal é massa. O canal, mas eu sou muito fã, Davi, desse canal. Muito fã mesmo. Eu curto muito e tiro vários vídeos para ensinar. Já agradeci, inclusive, ao Iberê, enviando e-mails para ele, falando para ele não parar. O Iberê é o Iberê. Lenda, viu? Vamos continuar. Segunda lei de Newton, galera. Antes que eu termine nossa aula e vá para a segunda e terceira lei, vamos logo resolver essa primeira questão aqui, ó. Que ela é sobre a primeira lei, tá? A gente acabou de ver. A lei da inércia. Aquela que fala assim: todo corpo que está em movimento tem a tendência de continuar em movimento. Beleza? Então, olha só. Eu tava tentando fazer essa pergunta quando você estava explicando. Exatamente essa pergunta. Pronto, show de bola. Então, a gente vai ter a resposta agora, ó. Você empurra um carrinho e ele se move. Soltando, você nota que em poucos segundos ele para. Esse fato contradiz a primeira lei de Newton? Essa é a pergunta. A gente tem que dizer sim ou não. E justificar a resposta. Tá, pessoal? O que ele diz, o que ele traz pra gente é essa seguinte situação aqui, ó. Vocês estão vendo um cara que vai empurrar o carrinho, ó. Né? Se vocês entenderam o que é inércia, me respondam. Qual dos dois corpos possui a maior inércia? Ou seja, qual dos dois corpos possui a maior tendência de continuar parado? Porque esse cara aí, ele vai querer empurrar o carrinho. O 2, porque tem mais coisa, mais peso. Isso, o 2. O carrinho número 2. Ele tem mais coisa dentro dele. Ele tem mais massa. Ele tem mais peso. Se ele tem mais peso, ele tem mais tendência de continuar parado. Ele vai ter maior resistência ao movimento. Inércia é isso. Inércia é uma resistência à modificação do movimento. Se o corpo está parado, a resistência que ele tem de provocar movimento. É exatamente isso. Então, o corpo que tem maior inércia é o carrinho número 2. Tá? Tranquilo? Agora a pergunta exemplo, uma pedra gigante, né? Se for tentar empurrar ela, uma hora ela para. Dependendo do lugar onde ela esteja. Tipo, se ela estiver no morro, você empurrar ela do morro, ela desce até o final do morro. Pelo menos tempo. Mas tipo, se estiver num lugar plano, ela não desce, né? Certo? Ela para uma hora, ela para. Isso, Marcos falando, né? Marcos, é exatamente essa a pergunta, né? Se a gente empurra o carro, dá um empurrão nele. A primeira lei de Newton está falando assim: a tendência é que se o corpo está em movimento, que ele continue em movimento. Essa é a tendência. Mas a gente chega numa hora que a gente vê o carrinho parando. A gente deu um empurrão nele, mas chega uma hora que ele vai parando. Então isso está contrariando a primeira lei de Newton? Essa é a pergunta. Isso está indo contra a lei de Newton? Olha o detalhe aqui, pessoal, que eu vou destacar. Tá? Olha aqui no 1.
na observação 1 que eu coloquei. Se um corpo está em repouso, ele tem a tendência de permanecer em repouso até que o quê? Uma força atue sobre ele. Isso. Até que uma força externa atue sobre ele. Agora olha a observação 2. Se um corpo está em movimento, como o nosso carrinho aí, ó, de mercantil, se ele está em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento e novamente até que uma força externa atue sobre ele. Ou seja, respondendo a nossa pergunta aqui, na questão 12 da página 120, tá? Ele perguntou assim: você empurra um carrinho e ele se move. Soltando, você nota que em poucos segundos ele para. Esse fato contradiz a primeira lei de Newton? A resposta mais correta é não. Não contradiz. Não contradiz. E justificar? A gente tem que justificar. O Davi falou no chat. Aí, ó. O Davi. Teve um fato externo. Perfeito, foi, verdade. Valeu, Marcos. A força acabou. Exatamente, Davi. Ó, não contradiz. A justificativa teve um fato externo. Uma força, A força acabou. né? Uma força atuou. Então a gente vai botar assim: o que fez o carrinho parar foi a ação de uma força externa. Caso essa força não existisse, o carrinho continuaria em um eterno movimento. Que Olha no aí. caso é a força gravitacional puxando para baixo, né? Isso, no caso do teu exemplo, que tu deu uma pedra rolando, a Sim. força gravitacional estaria causando movimento. Perfeito. No caso desse carrinho, né, o cara empurrou o carro. Cadê a imagem? Tá aqui a imagem. O cara empurrou o carrinho, deu um empurrão no carrinho, e o carrinho continuou em movimento. Ele só vai parar porque existe uma força contra ele, que é a força de atrito, que a gente vai estudar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai aprender as principais forças que a gente aprende no primeiro ano, tá? Existem outras forças que a gente só vai ver no terceiro ano, como a força elétrica. A gente só vai ver lá no terceiro ano. Mas as principais forças, como a força de atrito, que é o que faz as coisas pararem, tá? A gente vai ver na próxima aula. Então é exatamente por isso. Não contradiz a primeira lei de Newton, não. Ei, galera, eu perdi a hora aqui. Até que horas nossa aula? Deixa eu ver o horário aqui. Até 3h10. Vou correr, hein? Meu Deus do céu. Segunda lei de Newton. Também conhecida como lei fundamental da dinâmica. Tá aqui o apelido dela, ó. Ela é a lei fundamental da dinâmica, porque é a única que envolve alguma fórmula, alguma equação, tá? Com ela é possível a gente calcular. Calcular o quê? Olha o que ela nos diz. Também conhecida como lei fundamental da dinâmica, nos informa que o produto da massa de um corpo pela sua aceleração. Olha aí, ele está falando para a gente multiplicar duas coisas. O produto da massa de um corpo pela sua aceleração. M vezes A é numericamente igual esse produto da massa pela aceleração. M vezes A tem que ser igual a quem, ó? A força resultante, né? Então você tem que entender o que é força resultante. Para isso eu trouxe aqui para vocês um simulador. Vocês podem baixar o quadro e clicar depois, né? Para brincar um pouquinho.
mas eu vou levar vocês aqui para o simulador. Simulador chamado Cabo de Guerra. Olha só, o que é que eu quero que vocês observem? Que esse cara grandão, quanto vale a força dele, ó? 150 newtons, tá? O grandão puxa com 150 de força. O médio puxa com quanto, ó? Com 100 de força. E o pequeno, ele puxa com quanto, ó? Com 50 de força, tá? Então, para que vocês entendam o que é força resultante, eu vou fazer um cabo de guerra aqui, entre eles. O que vocês acham? Desculpa. Isso, exatamente, Fábio. Um médio e um pequeno equivale a um grande. Eu vou usar esse comentário do Fábio. No time azul, eu vou botar um médio e um pequeno. No time vermelho, eu vou botar um grande. Na hora que eu apertar esse botão de iniciar, vocês acham que vai ter movimento aqui? Não. Não. Exatamente, não. Por que não vai ter movimento, galera? Porque a força resultante, olha só, a soma das forças dá igual a zero. Eu tenho 150 para a esquerda, 150 para a direita. Então, eu tenho 150 para o lado positivo e 150 para o lado negativo. Na hora que eu somo, mais 150 menos 150, isso acaba dando zero. Na hora que eu apertar o botão de iniciar, ó, deixa eu botar a velocidade aqui para vocês verem. Iniciando agora, pá. Não tem movimento nenhum. Mas na hora que eu tirar, pelo menos um do time azul aqui, ó, vou tirar o pequenininho. Na hora que eu tirar o pequenininho, vai ter movimento para onde? Me digam aí. Do time vermelho. Isso, claro, né? Na hora que eu tirar o pequenininho, olha aí, ó, a velocidade aumentando, ó. O time vermelho vencendo. Na hora que eu botar um grande aqui no azul, ó, começa a parar. Aí chegou no final, né? Não deu tempo de parar total. Vocês entenderam mais ou menos o que é força resultante, tá? Força resultante é a soma de todas as forças que existem naquele corpo. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai resolver mais uma questão, só para dar como exemplo. Questão 18, da página 122. Ela fala assim, acompanhem comigo. Suponha um carro em movimento com velocidade de 16,7 metros por segundo. E a massa dele é 1.512 quilos. Em um dado momento, o motorista pisa no freio. Ó. O motorista aciona os freios e o carro para. O carro para em 1,2 metros. O cara pisou no freio e o cara foi parando. Então, para o carro parar, ele percorreu 1,2 metros até parar. Aí olha a pergunta. Calcule a força aplicada ao carro em newtons até atingir o repouso. Qual foi a força que parou o carro? A força dos freios, né? Então, a primeira coisa é a gente usar a segunda lei de Newton. Vamos colocar aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu vou começar a colocar o que eu tenho, pessoal. Beleza? Eu tenho a massa do carro,
que é 1512. Mas eu não tenho a aceleração. Eu estou querendo descobrir essa força. Quanto é que vale essa força que para o carro? Essa foi a pergunta. Olha o comando da questão, olha só. Eu vou destacar aqui, ó. Calcule a força aplicada no carro. Tranquilo? Aí Marcos. Quando chega na interpretação da questão é que tá o... Não, na teoria beleza, mas quando chega número, quando contém número no meio, eu fico triste já, porque eu não sou de exatas, eu Mas, sou péssimo mano, em exatas. eu concordo que cada um tem o seu jeito, suas disciplinas Sou de humanos. que mais sente afinidade, exatamente, né? Você se dá Tipo, melhor eu com as gosto da humanas. história da física. Eu gosto da Uhum. história da física, eu gosto de estudar a história da física, porque a Sim. história é legal. Sim. E assim, você aprender a resolver as questões de física, apesar da dificuldade que você tem, você só vai realmente vencer essa dificuldade aí a partir do momento que você for treinando, né? Então, conselho, fica aí a dica, viu, galera? Hashtag, fica aí a dica. Tentem pegar essas mesmas questões que eu estou resolvendo com vocês e vocês sozinhos botar elas no caderno, né? Vocês sozinhos tentarem resolver, tá bom? Solucionar de novo, porque aí vocês vão pegando a prática de interpretar a questão. É isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, primeira coisa, ele perguntou, calcule a força aplicada no carro. Então, eu quero saber essa força resultante aqui. Quem é? Qual o valor dela? Basta eu pegar a massa e multiplicar pela aceleração. É simples assim. Então, eu peguei a massa que ele deu no enunciado, 1512, só que eu não tenho a aceleração. Eu tenho que descobrir a aceleração, né? E aí, a gente tem que lembrar dos conceitos que vocês estudaram com o Alex, quando vocês estavam estudando movimento. O movimento que vai parando é um movimento uniforme ou é um movimento variado? Né? Vocês aprenderam com ele que o movimento uniforme é Olha, aquele que eu tem... eu não tenho certeza não, porque faz tempo que eu não vejo física, sabe? Porque eu tô meio parado, sedentário. Mas eu acho que fala, é variado. Davi. Mas eu tô sedentário, viu? Mas eu acho que é variado. Sem certeza nenhuma. Tranquilo, sem certeza nenhuma, pela lógica da situação e pelas suas lembranças, tá correto sua resposta, meu amigo. Olha só, por que o movimento é variado? Porque a velocidade dele muda. No movimento uniforme, o próprio nome está dizendo, uniforme é algo que não muda. A velocidade não muda. Velocidade constante. Isso é movimento uniforme. Não é o que está acontecendo aqui na questão. Tá? Na questão, o carro está parando. Então, existe uma aceleração negativa parando esse carro. Então, é isso que a gente vai calcular aqui, olha só. Eu vou colocar aqui uma formulazinha, que é a fórmula do movimento variado. Davi falou aí movimento variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Vou colocar aqui a fórmula que a gente vai usar. A fórmula de Torricelli, para quem não lembra. Tá? Tem uma frasezinha para decorar. Vi vovó mais duas amigas no triângulo social. A vovó com duas amigas jogando carta, né? Socializando. Só para você decorar a fórmula. Tá? Ah, acho que o Alex mostrou isso aí. Mostrou, com certeza. Eu conversei com ele há 2 semanas atrás, ele me falou tudo o que ensinou para vocês e o que faltou para eu continuar. Então, V de velocidade final, V0 de velocidade inicial, A de aceleração, que é quem a gente está querendo encontrar, para colocar bem aqui, ó. Eu vou até colocar de vermelho, porque a gente está procurando ela. Tá? A gente está tentando encontrar ela. Tá aí de vermelho. Ó. Vou até aumentar um pouquinho também. Pronto.
Aí. E ΔS é o espaço. Então vamos colocar as informações. Pergunto a vocês. O carro está parando. Então lá no final ele vai parar. Qual é a velocidade final dele? Ó? A velocidade final dele é 0. Show, 0. A velocidade inicial tem a fórmula do sorvete também, Gabriel, né? Só que a gente não usa ela aqui nessa questão, né? Porque não tem aceleração nela. A gente está querendo uma fórmula que tem aceleração, para poder encontrar a aceleração e colocar aqui, ó. Beleza? Mas tem várias fórmulas aí do movimento uniforme. Então vamos lá, acabar a nossa aula nessa questão aqui. Eu acho que eu já estou passando do tempo. Velocidade final é 0. A velocidade inicial, ele me deu no enunciado. Vou destacar aqui para vocês. Ó. 17 metros por segundo. O carro estava com essa velocidade quando começou a frear. Tá? Então, a velocidade inicial dele é 16,7. Botar ao quadrado. Ó. 2 vezes a aceleração vezes... Quem é o ΔS? ΔS é o espaço. Tá aqui ele, ó. 1,2 metros. Beleza? Vou colocar aqui no lugar de ΔS, é o espaço. 1,2. Feito isso, galera, a gente vai descobrir o A de aceleração. Então, vamos lá, ó. Ajeitando. 0 ao quadrado é 0. 16,7 ao quadrado eu vou apelar, é claro, para a calculadora. Para não perdermos tempo. 16,7 ao quadrado. Ó. Vixe. Deixa eu colocar aqui com números decimais. 16,7 ao quadrado. 278,89. Beleza? Pode não, né? Não pode usar calculadora. Eu estou usando aqui na aula porque eu já estou extrapolando o nosso tempo. Beleza? Mas como é que faria essa conta? Você pegaria 16,7 na marra mesmo, no papel. 16,7 vezes 16,7. Isso é 16,7 ao quadrado. Tá? Dá 278,89. 278,89. E esse 2A vezes 1,2, esse 1,2 a gente pode trazer para multiplicar com o 2 aqui, ó. Então, 2 vezes 1,2 dá 2,4. 2,4 vezes A. Ó. Passa para o outro lado. Ele vai passar negativo. Ó. Tá? Ele vai passar com sinal de menos, negativo. Aí você multiplica por menos 1. Aí o sinal de menos aqui fica mais e aqui fica menos. E o 2,4 que está multiplicando, 2,4 que está multiplicando o A, ó, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então a gente pega esse 2,4 que está multiplicando o A, passa ele para o outro lado, dividindo. Então eu vou pegar esse valor e dividir por 2,4, chegando na aceleração. Tá? A aceleração é 116,2. Ó. Então, o resultado final, essa nossa aceleração vai dar 116,2. Tá aqui, ó. Pronto. Agora a gente descobriu quem faltava. A gente joga esse valor bem aqui no A. E descobrimos a força que para o carro.
a força responsável por parar o carro. Aonde tem A de aceleração, a gente vai colocar menos 116,2. Vou até diminuir aqui para poder caber. Pronto. Tá? No lugar de aceleração. E aí a gente acha o resultado final, né? Que é multiplicado 1.512. Multiplicado com ele. Tá aí, ó. Vai dar uma força de 175.700,7. Galera, para eu não tomar mais o tempo de vocês, né? Para eu não tomar mais o tempo de vocês, eu vou salvar o quadro, tá? Vou terminar essa continha aqui, vou salvar o quadro e já jogo lá na plataforma. Então, restou uma questão para a gente solucionar. Ela é teórica e ela é sobre a terceira lei de Newton. Deixa eu voltar aqui para vocês. Parar a apresentação. Pronto. Como eu disse, né? É muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo para a gente poder ver tanta coisa, né? Então, a partir das próximas aulas, eu vou postar uma aula gravada na aula complementar de manhã, e na aula interativa a gente tem essas virtuais aqui, né? Então, quem quiser ir acompanhando, vai estar tudo lá no Classroom, para a gente não poder perder tempo. E assim, se cuidem, se vacinem, vão para a vacinação, né? Já está entrando aqui, o governo já está chamando a faixa etária de vocês. Então fiquem de olho, não percam, para o quanto antes a gente voltar para o chão de sala, que eu não vejo a hora, tá? Que é onde a gente realmente sente que vocês aprendem. É no pessoal, é no presencial. Beleza? Não, mas é porque a maioria das pessoas aqui presentes, aqui, não só a gente, com certeza não aprendeu nada. Pois é. Tem muita gente que não aprendeu nada, quase nada. Eu concordo. É possível aprender? É. Mas é muito mais difícil você aprender à distância, porque aí na sua casa, eu aqui na minha casa, tem muita distração. É, muita distração. Então é muito difícil a gente aprender meio que sozinho, né? À distância. Por isso a gente tem que voltar o quanto antes ao presencial. Continuem se cuidando para essas novas versões aí do vírus não se proliferar, tá bom? E aí, a aula foi gravada. No final da tarde, eu ainda vou entrar em outra sala hoje. No final da tarde, eu posto lá o link lá no Google Sala de Aula. Beleza? Mas mais uma vez, foi um prazerzão estar com vocês, viu, galera? Mal posso esperar para conhecê-los pessoalmente. Isso é legal. É muito legal. Professor, até mais. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde.